amigos espirituais, agradecemos a oportunidade desse encontro, a oportunidade de estudarmos com mais profundidade o Evangelho de Jesus, Evangelho que contém palavras de vida eterna, pensamentos e orientações que são válidas para quaisquer situações em que nos encontremos, em qualquer tempo, em qualquer local. Pedimos humildemente que a tua bondade infinita, Mestre, nos conceda a iluminação necessária para que as reflexões que aqui forem expostas possam contribuir ainda mais para a nossa transformação moral. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Bem, amigos, então nós vamos falar sobre o capítulo 9, bem-aventurados, obrigado, Vitor, os mansos e pacíficos, e é a terceira das bem-aventuranças que o Kardec colocou na ordem aqui do Evangelho. Primeiro, bem-aventurados os aflitos, depois, bem-aventurados os pobres de espírito, seria a quarta, na verdade. Depois, o bem-aventurados os puros de coração, e agora, bem-aventurados os mansos e pacíficos. É que se você pegar nas bem-aventuranças ditas por Jesus, bem-aventurados os mansos é que seria a terceira. Mas vale a pena preservar as palavras do Mestre, então ele diz assim, lá no capítulo 5, versículo 4, depois versículo 9, e depois versículos 21 e 22, que foi o que o Kardec selecionou para esse capítulo. Bem-aventurados aqueles que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás. Todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. Então, primeiro é a primeira instância, aí a segunda instância, e agora tem a terceira instância. E que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Meu Deus, que fogo do inferno é esse, né? Muito bem. Então, quando Jesus diz que uma simples palavra, só de você falar, que se você ficar nervoso, ficar bravo contra o seu irmão, você merecerá a condenação. Ou então, se você disser raca, raca era um nome que era proferido lá entre os judeus, na época do Mestre, e querendo dizer assim, que para uma pessoa de má vida, né? Então, os judeus diziam raca para uma pessoa, como se você não presta, e além de falar raca, ainda cuspia do lado, né? Mostrando ainda mais o seu desprezo. E aí então Jesus diz que essa pessoa mereceria ser condenada pelo conselho. E se você falar para o fulano de tal, você está louco, então você vai merecer ser condenado ao fogo do inferno. O que é o fogo do inferno? O que vocês acham? O inferno é
É um lugar geográfico ou é um estado de consciência? É um estado de consciência, né? E na época de Jesus, o fogo do inferno, as cidades elas eram cercadas por muros, né? Inclusive Jerusalém até hoje tem resquícios dos muros lá, não só do templo, como também da própria cidade. E aí o pessoal acumulava lixo, e aquele lixo o pessoal colocava fogo para que fosse absorvido, e ficava aquele cheiro desagradável, né? Então, esse fogo que ficava, que era um fogo por tempo indeterminado, então esse fogo é que eles diziam que era uma situação infernal. Mas, evidentemente, que o Kardec veio trazer a explicação real do que é o céu e o inferno. Tanto é que ele escreveu a quarta obra da codificação, chama-se O Céu e o Inferno. Ou o outro título, que eu acho que é até mais adequado, que ele diz assim: A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, o Kardec fez entrevistas com vários espíritos que foram evocados e se manifestaram nas reuniões mediúnicas lá da Sociedade Espírita de Paris. Então ele pegava alguém que havia se suicidado, alguém que tinha tido uma vida mais ou menos, que não era nem boa, mas também não tinha prejudicado tanto os outros, ou uma pessoa que tinha tido uma vida muito meritória. Então ele evocava o espírito dessas pessoas através da leitura do jornal, porque naquela época também tinha nos jornais como é que chama aquele negócio lá de... Obituário. O obituário. Tinha lá o obituário com o nome das pessoas. Aí ele evocava esses espíritos e ele foi acumulando as características da vida daquela pessoa. E ao evocar, então ele concluía que aquela pessoa que tinha tido uma vida de boa vontade, de tolerância, que tinha sido prestativa, então aquela pessoa se encontrava no plano espiritual numa situação mais feliz. Aqueles que tinham sido mais ou menos se sentiam angustiados, se sentiam naquela transição entre ansiedade e depressão, e estavam assim, vamos dizer, numa situação desconfortável. E aqueles que haviam se suicidado ou que haviam tido uma vida infeliz, então evidentemente que eles se encontravam numa situação de muita angústia, de muito sofrimento, de muito sentimento de culpa, de muita lamentação pelo tempo perdido e assim por diante. Então o Kardec foi muito feliz. E um detalhe assim que é muito precioso é que entre os nossos irmãos que se encontravam numa situação mais feliz, a principal característica era essa de ser prestativo. Evidentemente que quando ele diz que se você se encolerizar com alguém, ou disser raca, ou disser és louco, Jesus fala que vai ser condenado, porque a boca fala daquilo que o coração sente. Então, por isso é que Jesus bate nessa tecla de nós estarmos atentos para a nossa transformação moral, de nós estarmos preocupados com a caridade verdadeira. E caridade verdadeira, nós já estamos cansados de saber que não é simplesmente dar esmola, ou não é simplesmente participar de atividades de assistência social. Caridade verdadeira é boa vontade com todos, só virtudes morais, né? Só acúmulo de virtudes morais.
boa vontade com todos, ser prestativo, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então vejam vocês que só virtudes morais que o Mestre nos estimula a praticar. E quando ele fala, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, mas o que significa ser manso? Ser manso, vocês acham que é ser bonzinho, que é ser uma pessoa que não gosta de confusão? Apenas isso significa ser manso? O que vocês acham? Por exemplo, numa empresa tem lá uma reunião. Aí na reunião sempre tem um que é aquele que o pessoal chama de bonzinho. Aí levanta uma pessoa e faz um argumento numa determinada reunião. Aí o bonzinho, ele meneia a cabeça afirmativamente, concordando com a exposição daquele amigo. Aí em seguida levanta-se uma outra pessoa na reunião e fala um argumento completamente oposto, e o bonzinho continua concordando e meneando a cabeça, Aí, ou seja, ele tem uma atitude passiva, ele não gosta de conflito, ele não gosta de confusão. Lógico que ninguém gosta de conflito, ninguém gosta de confusão. Só que numa reunião, muitas vezes os argumentos opostos, eles surgem com o objetivo de trazer luz, de trazer progresso para a empresa, né? Porque senão a empresa, para que vai fazer reunião, né? Aliás, eu particularmente tenho pavor de reunião. Mas lógico que no desenvolvimento das empresas, mesmo aqui do Paulo de Tarso, tem as reuniões de diretoria. Lógico que tem que fazer os acertos, aparar as arestas, fazer as mais variadas atividades para que haja o progresso da instituição. E aí o bonzinho tem esse comportamento. Então, esse comportamento é um comportamento inadequado, porque ser manso significa ser cuidadoso, significa ser proativo, significa ser assertivo, significa também ser gentil. Porque, embora eu não concorde com o pensamento do meu amigo lá naquela empresa, ou na escola, ou na rua, ou em casa, isso não significa que eu vou agredi-lo verbalmente ou muito menos fisicamente. Então nós podemos conviver com as pessoas que pensam e agem diferente de nós de maneira pacífica e de maneira assertiva, buscando um aperfeiçoamento do relacionamento. Bem, então, quando se fala bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra significa que nós vamos receber como recompensa uma gleba de 5 mil metros quadrados? Tá bom 5 mil metros quadrados? O que vocês acham? Tá bom? Ou se dá para se contentar? Em Vinhedo tá, é verdade. Mas muitas vezes, né, se você for ver lá o conceito de felicidade, né, William? Conceito de felicidade na visão espírita é um conceito de felicidade relativa. Aliás, eu até convido, né, vou fazer uma lição de casa para vocês, a pesquisarem o som está funcionando aí, Rodolfo? A pesquisarem a questão 922 de O Livro dos Espíritos, que o Kardec quer saber qual o conceito de felicidade relativa, porque ele compreende que felicidade absoluta num mundo de provas e expiações é possível. O que vocês acham? Vamos dizer assim que é impraticável, né? Mas felicidade relativa, então os benfeitores colocam assim:
do ponto de vista material, é a posse do necessário. A posse do necessário. E muitas vezes nós precisamos de, vamos supor, 3 refeições por dia, e muitas vezes nós temos muito mais do que isso, né? A posse do necessário. E do ponto de vista moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha só o conceito de felicidade, como que é completamente diferente. Então, evidentemente que a promessa do Mestre, as bem-aventuranças, as promessas são promessas para o futuro. Então, possuirão a terra, porque se nós continuarmos a ter um comportamento de mansuetude, a ter um comportamento de pacificidade, nós vamos continuar encarnando no planeta Terra. Por quê? Porque o planeta Terra, embora não pareça, parece que não, né? Mas o planeta Terra também se encontra em evolução. E essa evolução, ela não se dá, ela se dá de maneira vertical, ela não se dá horizontal, ela se dá de maneira vertical e em espiral, que nem a molécula do DNA. Então, é uma forma assim helicoidal que vai nos impelindo para o progresso e para frente, para o alto e para frente. Agora, evidentemente que quando ele diz que ele se refere porque possuirão a Terra é o planeta Terra e não a gleba do William, né William? Então, essa terra que Jesus promete é porque, como vai ocorrer essa evolução, nós vamos continuar, se nós nos esforçarmos para sermos mansos, se nós pararmos de agredir verbalmente os outros, porque demonstram que o nosso coração ainda falho, ainda comete, então nós vamos aperfeiçoando e vamos continuar encarnando no nosso planeta, no planeta Terra, mesmo porque nós vamos passar de mundo de provas e expiações para regeneração. Na regeneração, o mal deixará de existir? O que vocês acham? Não deixará, mas ele não mais vai predominar, até que vai chegar uma hora que aí o mal aí sim vai deixar de existir. Muito bem, então, meus amigos, para nossa despedida, eu até gostaria de convidá-los a fazer uma leitura dessa mensagem belíssima do Espírito Lázaro, o mesmo Lázaro, amigo de Jesus, que foi ressuscitado pelo Mestre, irmão de Marta e Maria. Tem uma mensagem belíssima de 3 parágrafos que ele fala da afabilidade e doçura. E eu trouxe aqui para vocês uma mensagem da obra Vivendo o Evangelho, relativo a esse termo da afabilidade. Então, o Espírito André Luiz, nessa obra Vivendo o Evangelho, só que o médium é o Antônio Baduí Filho. Dá para encomendar aqui na livraria, viu? É muito boa essa obra. E tem também Vivendo a Doutrina Espírita, que são 4 volumes, que tem comentários de pergunta a pergunta do Livro dos Espíritos, que é uma obra fenomenal também. Então ele diz assim: respeite a opinião alheia, mas conserve os próprios princípios. Então, lógico que se uma pessoa pensa completamente diferente de mim, eu vou respeitar o ponto de vista dela, mas não significa que eu vou abandonar os meus princípios. Evite a discussão familiar, mas não seja cúmplice do erro. Lógico que nós vamos procurar ter uma atitude de harmonia em casa, mas eu não vou ser cúmplice do desatino dos meus filhos, ou dos meus pais, ou dos meus parentes mais próximos.
releve a provocação, mas não perca o respeito por si mesmo. Se alguém me provocou, tudo bem, eu vou relevar, o cara estava nervoso, estava num momento ruim, etc, etc. Mas isso não significa que eu vou me considerar, que eu vou entrar na vibração negativa daquela provocação e eu vou ficar caindo em sentimentos inferiores. Converse com polidez, mas não despreze a verdade. Eu sou muito gentil, muito bacana, mas estou falando um monte de mentira. Tenha santa paciência, né? Cultive a gentileza, mas não haja com hipocrisia. Ora, se você é gentil aqui no centro espírita, você também tem que ser gentil em casa, no trabalho, nas ruas, nas construções, né? Como diz a música, nas escolas, nas ruas, campos, construções. Tenha compaixão, mas não se esqueça do bom senso. Fortaleça o ânimo, mas não alimente falsas esperanças. Então, nós vamos visitar uma pessoa que está lá na UTI, já está se preparando para se despedir de nós. Você vai visitar, tem um familiar. Aí nós vamos ficar falando, amanhã ele vai levantar e está em casa. Nós vamos falar isso? Mas nós vamos fortalecer o ânimo daquela pessoa, vamos dar carinho, dar conforto, estender mãos generosas, vamos nos oferecer para fazer o serviço da casa dela, uma vez que ela tem que ficar lá acompanhando o familiar dela o tempo todo, e o serviço de casa está acumulado. Então nós podemos ter essa atitude de proatividade. Ajude o próximo, mas conheça seus limites. Eu vou ajudar, vou lá, vou levar um mantimento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, só que nós também temos limites. Eu vou lá e também vou cozinhar para aquela pessoa que tem uma família, vamos dizer assim, desajustada. É verdade, a gente pode fazer isso uma vez, pode fazer 2 vezes, mas fazer sempre, nós temos os nossos limites. Faça todo o possível para viver a fraternidade pura em qualquer situação, sem apelos a expedientes artificiais. A afabilidade é compromisso com o amor autêntico. Então, ser afável, ser gentil, é um compromisso com o amor autêntico. E não é simples regra de etiqueta. Então, ser gentil não é simples regra de etiqueta, mas é compromisso com o amor autêntico. Então, essa era a nossa mensagem, e eu gostaria de convidá-los a me acompanhar na prece final para a nossa despedida. Deus nosso Pai, Mestre Jesus, amigos espirituais desta casa, agradecemos uma vez mais a oportunidade dessas reflexões e pedimos humildemente que a mansuetude e a pacificidade sejam olhadas por nós com novos olhares, com olhares da perspectiva reencarnatória, com olhares da iluminação das nossas consciências, com olhares da certeza de que somos cercados por uma nuvem de testemunhas que nos acompanham o tempo todo, como nos ensina o apóstolo Paulo.
Muito obrigado, Senhor. Que todos tenhamos uma semana produtiva em todos os sentidos. Que assim seja.